Então, meu nome é Deise, né? Sou educadora financeira, assim como o Daniel, faço parte da Academia X-Money, né? Que é o grupo de educadores mentoriados ali pelo professor Anderson Gonçalves. Estamos aí, né, Daniel? Trabalhando juntos, tentando aprender mais, tentando levar a educação financeira. Na verdade, estamos tentando aprender melhores formas de levar a educação financeira, né? Para o maior número de pessoas. Através do curso também, né, Daniel? O Sim, iOS, né? O curso que a gente lançou aí na sexta-feira, Investimento Orientado para o Sucesso, que é um curso bem completo, já que cada educador ali tem um perfil, tem uma especialidade, cada um atuou ali com a sua especialidade e ficou bem completo. O que geralmente a gente não encontra, né? Porque um sim, educador, ele sempre tem uma especialidade, uma tendência de falar melhor sobre algum assunto, né? E ali ficou bem mesclado, então estamos aí nessa caminhada juntos, né? E sim. assim, a minha caminhada na educação financeira começou através de aconselhamento de família, né? Não foi, era não tinha nem essa linha financeira. Mas o que que eu comecei a perceber fazendo esse aconselhamento de casal, aconselhamento de família? Que muito dos problemas das famílias tinha uma raiz financeira. Você ia ver, era questão de briga, era questão de desarmonia, e muitas vezes era por conta da falta do dinheiro, ou então até mesmo dessa falta de comunicação sobre propósitos, sobre o dinheiro, sobre visão de vida. Infelizmente, o dinheiro ele pode trazer problemas de várias formas, né? Sim. Tanto mesmo tendo, mas faltando a comunicação, mas quando não se tem, quando falta ele por essa falta de propósito, de comunicação e de educação financeira na família, os problemas são maiores, né? Como doença, ansiedade, depressão, própria briga, discussão e até mesmo separação, que é uma das maiores causas da separação de casais, é são questões financeiras, né? A segunda maior causa de separação, depois de traição, é a falta de harmonia financeira, muitas vezes a falta do dinheiro. Então eu comecei a mudar a linha. Ao invés de eu comecei a perceber que a raiz tinha uma raiz financeira e comecei a aconselhar, a fazer consultoria, a ajudar nessas questões financeiras. E eu vi que surtia muito mais efeito, porque aí você não tratava do problema, você tratava da raiz do problema, né? Porque Uhum. muito dos problemas das famílias vêm dessa questão financeira. E a partir daí eu comecei a perceber que esse era o meu propósito, isso começou a queimar no meu coração, a vontade de ajudar mais pessoas, a vontade de me aprimorar, e aí fui estudar, fui buscar mais, e só comecei, né? Porque estudar é um processo que você só começa. Sim. Aí Luta nunca acaba. é, comecei a estudar mais, comecei a estudar a partir da educação financeira infantil, depois fui para a DSOP, me formei como educadora, terapeuta, e estamos aí, estudando para levar essa informação que eu falo assim, é tão importante para mim, faz tão bem para mim e para minha família, né? Hoje eu tenho dois filhos pequenos, sou casada há 17 anos, e essa harmonia faz muito bem para mim. Eu vejo pessoas que ganham muito mais do que eu ganho, poderiam estar desfrutando de muito mais qualidade de vida e não estão desfrutando por falta da educação financeira, não só da educação financeira para ela, mas da introdução da educação financeira dentro da família. Sim, esse é um ponto extremamente delicado, igual você falou aí, que ele é causador de grandes problemas familiares. Uhum, E, assim, aqui dentro de casa, eu sou casado e a gente não tem filho ainda, e a gente tem isso muito bem definido. uhum, É justamente o que você falou. Se você não define isso quando você tem uma oportunidade, ou melhor dizendo, quando você está no início de um relacionamento, qualquer coisa que aconteça no futuro é motivo para essa base se quebrar. Então, quando a gente exatamente. forma uma base muito fraca, a tendência é ela se quebrar. E esse assunto é primordial nos dias de hoje, porque acaba que as pessoas estão focadas tanto no ganho individual que esquece o ganho familiar. Exatamente. Pessoas. Então, assim, eu não, a minha área não é a parte de finanças familiares, mas eu Uhum, vejo muito isso
na parte, eu gosto muito da parte de renda variável, mas eu vejo muito isso em atitudes que pessoas que têm família, filho, esposa, esposo também, tomam atitudes que vão detonar o relacionamento dos dois. Um exemplo, investir um dinheiro que está determinado para uma situação dentro da família, pensando no ganho individual. Então, isso acaba com relacionamentos de anos, igual você falou. Você tem 17 anos de casado, Isso. crianças, e pessoas perdem simplesmente tudo isso por causa de ganância e pensamento individualista. Então, isso É muito também falta de comunicação, né? Porque o dinheiro é um tabu dentro da família, né? A comunicação já é algo muito difícil. Quando se fala de dinheiro, é mais complicado ainda. Porque é um tabu, mas é um tabu que precisa ser quebrado porque está causando muita desunião, desarmonia dentro da família. E é necessário a pessoa... não basta ser um investidor, saber investir, saber ganhar dinheiro, se ele não investir na educação financeira da família e não investir nesse relacionamento, para trazer a família junto. E é justamente esse ponto que você tocou em relação a... nossa, fugiu a palavra agora. A similaridade de pensamento. Você está guiado para um norte, um igual norte, vamos dizer assim. Porque não adianta nada você estar casado com uma pessoa que tem um pensamento totalmente divergente do seu, sendo que daqui X anos, quando você enxergar isso, você vai acabar com o relacionamento, que já durou muitos anos, que você já tem uma raiz, você já está enraizado na família dela e da outra pessoa e da outra pessoa na sua, você já criou filhos. Então aí, vamos colocar que acabou com a vida dos dois. Entendeu? Assim, na verdade, o ideal é que se procure conhecer a pessoa nesse sentido também quando você está conhecendo, né? Mas aí, se você já casou também, aí é necessário você buscar formas de trazer a pessoa para essa realidade, né? Já casou, muitas vezes as pessoas pensam diferente, uma pessoa tem consciência, outra não tem, né? E até um pouco disso que eu falo lá no canal, né? No canal Família e Finanças, eu criei esse canal para alcançar mais pessoas para esse tipo de conhecimento. E até tem um vídeo lá que eu falo sobre isso, como trazer o seu cônjuge, né, para essa educação financeira, de qual forma você pode envolver ele, você pode atrair, porque realmente o ideal seria você conhecer, entender isso antes, né? Mas se você não entendeu, aí é a hora de você procurar estratégias para trazer a pessoa para esse novo entendimento, para essa nova realidade. Eu acho o seguinte, esse ponto que você falou é primordial para qualquer tipo de relacionamento. Tanto ele dentro da parte de criação de família, quanto até mesmo na parte de familiares. Então, por exemplo, eu vou te citar um exemplo de irmãos, que sejam irmãos, que está dentro de uma família que tem um pensamento de se juntarem para fazer alguma coisa relacionada a investimentos. Se você também não tiver esse discernimento, eu acho que em qualquer área que você não tem essa clareza nas suas conversas, nas coisas que você está determinado a fazer, você está fadado ao insucesso. Sim, sim. Então, essa clareza em tudo que se faz, na família, em qualquer âmbito que seja, eu acho que a clareza ela é primordial para esse assunto. Pode falar, pode falar. E aí, além da desunião, a gente enfrenta outro problema que acaba sendo econômico, social, que acaba afetando a todo mundo, né? Que é a inadimplência. A inadimplência tem crescido cada vez mais no Brasil, né? Até pouco tempo atrás eram 63 milhões. Infelizmente, com tudo que está acontecendo, infelizmente esse número vai crescer mais ainda. E algo que eu percebo assim, né, em pesquisas é que a inadimplência ela não tem uma causa real, né? A maior causa dela é a falta de educação financeira, porque muitas vezes existem momentos da nossa vida que a gente fala, não, eu estou inadimplente porque eu estou no momento em que eu tenho filho pequenos ou eu tenho filho na faculdade, né? Mas a gente percebe que isso é desculpa quando a gente vê que as pessoas mais jovens têm ficado inadimplentes mais cedo. Aos 18 anos, tem o nome, começa a trabalhar, começa a ganhar e já fica inadimplente, né? Hoje 30% dos jovens já estão inadimplentes.
E é uma fase em que a maioria não tem tanta despesa, mora com o pai e com a mãe, né? Não teria, não existe uma desculpa para estar nessa situação, mas o fato real é o quê? A falta de educação financeira. Ninguém aprende o que não se ensina. Como é um tabu, como não é conversado na família, como vai passando, o primeiro contato que a pessoa tem com dinheiro, de um valor maior, um dinheiro dela, quando ela começa a trabalhar. E aí ela não sabe o que fazer e ela age pelo exemplo social, muitas vezes pelo exemplo da família e pelas influências, e aí entra na impulsividade, na compra do que não precisa, né? E vai entrando nesse ciclo e já aos 18, 19, 20 anos já fica inadimplente, já começa a vida enrolada, já começa a gente sabe, né, que quem começa cedo tem tanto sucesso, então acaba perdendo a oportunidade de ter um sucesso financeiro, de ter uma vida tranquila, uma vida próspera, por falta de entendimento, por não ter aprendido. É perfeito, é justamente isso. Esse dia para trás eu estava estudando um assunto justamente dessa questão, mas é o seguinte, quando a pessoa está jovem, ela tem as suas ambições, muitas das vezes quando você tem a disponibilidade de dinheiro muito fácil na sua mão, um exemplo, cartão de crédito. Cartão de crédito é um plástico desse tamanho que você tem disponível ali não sei quantos R$ 1.000, você passa instantes de dinheiro já está na sua conta, no que você deseja. Então, essa facilidade de acesso ao dinheiro, ela traz malefícios às pessoas que não conseguem trabalhar de forma eficiente com esse dinheiro. Um exemplo de pessoas mais jovens. Quando a gente é mais novo, a gente quer comprar as coisas, a gente quer sair, a gente quer aproveitar a nossa vida. Mas foi o que você falou. Você não está preparado pela sua família ou pelo sistema, vamos dizer assim, para lidar com o dinheiro. Então, quando você começa a lidar com o seu dinheiro e você recebe ali seus R$ 1.000 por mês, por exemplo, mas você quer ter uma vida que vai te custar R$ 2.000, R$ 3.000 por mês. É o que acontece. Você vai entrar no que a maioria das pessoas fazem, o que é gastar o seu cheque especial, gastar o seu cartão de crédito, fazer empréstimos pessoais para pagar essas dívidas e vai entrar numa bola de neve. E aí a situação ela começa a desenrolar ela começa a se enrolar de uma forma que a bola de neve. Ela é o inverso do investidor. Por quê? Quando você começa a se endividar muito cedo e você tem uma idade baixa e começa a se endividar muito cedo, quando você tiver em uma determinada idade, você não vai ter nem um patrimônio, nem um dinheiro investido e tomara que você não tenha dívidas, mas com certeza vai ter. Mas se você começar do lado ao contrário, vamos dizer assim, que seria o normal e o mais certo a ser feito, você começaria a investir pequeno, começaria a crescer. Quando você está na idade, praticamente nos seus 30, 33, 35 anos, você já está com um investimento legal e dali você já consegue usufruir desse dinheiro e assim vai crescer. Mas as pessoas não pensam dessa forma. Muita gente não pensa dessa forma. Eu não pensei dessa forma quando eu tinha 20 anos. Eu morei 4 anos fora do país. Mal eu juntei dinheiro para comprar meu carro. Na época, quando eu tinha 25 anos. Então, se eu tivesse o pensamento que eu tenho hoje, há 10 anos atrás, 12 anos atrás, quando eu fui para Angola, era totalmente diferente a minha vida. E a minha inquietação... Não sei, né? Mas hoje eu sou muito grato pelo que eu tenho, por tudo aquilo que eu vivi. Então, daqui para frente, eu vou fazer melhor do que eu fiz lá atrás. Não adianta a gente ficar, meu Deus do céu, eu não vou conquistar isso. A gente tem que ter esse pensamento de deixar para trás o que aconteceu e desenvolver para frente e assim crescer. Esse é um dos meus anseios, que eu percebo isso, né? Falo, nossa, se eu conseguir passar isso para os meus filhos, eu tenho passado, tenho tentado. Eu tenho um de 3, um de 6. O de 6 é super consciente, super analítico, super racional com relação às despesas. Ele quer saber o preço de tudo, né? Ele eu vejo que ele já está entendendo muito bem essa questão da educação financeira, né? E o problema é tão grande que até o governo hoje se atentou para isso, né? A inadimplência, como eu falei, é um problema social, afeta a economia, diretamente afeta a gente, né? Porque
a gente sabe que ali um acaba pagando pelo outro, né? Por conta de tudo isso, que o governo agora virou lei, né? Vai ser obrigado. A gente sabe que vai demorar alguns anos para acontecer, que tudo nada é tão rápido assim, Algumas né? escolas já Mas estão tendo, viu? isso virou lei, obrigatoriedade o ensino da educação financeira dentro da escola. Mas o que que me preocupa? A maioria dos pais que eu converso fala assim, não, né? Meu filho está tendo, legal. Ah, mas meu filho está atendendo, mas eu não sou educado financeiramente. E não se preocupa com isso, em se educar. Então, assim, o que eu percebo, legal, vamos trabalhar com as crianças, mas para isso dar fruto, até as crianças crescerem e isso dar fruto, vai demorar. E também existe a possibilidade de não dar fruto, porque a influência dos pais tem um peso muito maior do que a influência da escola. Então, não adianta na escola eles aprenderem de uma certa forma e chegar em casa, através do exemplo, né, que é o maior, que é o maior ensino, ver que os pais não fazem dessa forma, né? Eles podem até entender da teoria, mas os pais precisam também ser educados financeiramente, né? Mudar a mentalidade para que isso funcione para os filhos também, né? E aí o outro lado que eu vejo também são pais conscientes, pais investidores, pais preocupados em guardar para o futuro dos filhos, mas que não estão ensinando os filhos a lidar com esse montante que ele vai receber, que ele vai ter para usar quando ele for adulto, né? Então, a pessoa não lida com dinheiro hoje, ela criança, é muito impossível. Nós somos, né? Nós somos imediatistas, nós somos impulsivos, sabendo tudo que a gente sabe, tendo curso. Para a criança, então, é muito mais difícil lidar. Eles são bombardeados a todo momento, e eles querem, e a gente vê pais que, por um lado, guardam, mas por outros não ensina essa questão do limite, essa questão da espera. E aí, quando a criança se torna adulto e recebe esse presente, não sabe o que fazer, né? Eu trabalho em banco, eu já vi muito jovem de 18 anos ir lá e sacar tudo que o pai guardou a vida inteira, ou gastar em questão de menos de um ano, e sacando e gastando, né? E falar, minha mãe guardou para mim, mas agora eu estou usando com uma coisa, eu estou usando com outra. Então, assim, houve um investimento financeiro, mas não houve um investimento da educação financeira, para quando ele crescesse, ele entendesse Perfeito, como usar aquilo, né? perfeito. Infelizmente, isso é mais comum do que a gente acha, né? É. A gente, a gente fica focado muito em tentar passar o melhor para os nossos filhos, mas a gente não faz É. dentro de casa. Então, o exemplo, igual você falou, sim, perfeitamente, o exemplo não vem da escola, o exemplo vem de dentro de casa. Uhum. Não adianta nada você ter lá dentro da escola a obrigatoriedade de ter a disciplina, sendo que os pais não estão nem aí. É. Então, isso é extremamente complexo, isso é extremamente preocupante. Porque, assim, a gente vê hoje que o assunto investimento, o assunto bolsa de valores, ele ganhou notoriedade porque o ano passado foi um ano muito bom para os investimentos. Uhum. Pessoas que, por ganância, foi o que a gente falou no início, entraram no mercado sem ter o devido conhecimento e estão passando exemplos para os filhos, para as pessoas mais novas, de que as coisas são muito fáceis. E, infelizmente, não são. São mais complexas do que a gente imagina. Ninguém imaginava que ia acontecer o que aconteceu na Bolsa de Valores. Hoje o valor do petróleo futuro fechou negativo. Nossa, Coisas que a gente nem imagina que vão acontecer, que estão acontecendo. é E verdade. os nossos filhos estão estudando na escola deles matérias de finanças, mas os pais não têm conhecimento nem o que é uma taxa Selic, o que é um IPCA, Uhum. entendeu? Então, eu acho que a gente está com medo. O governo está fazendo o papel dele. Beleza, Exatamente. está fazendo E o o papel nosso, dele. né? Não vai E entrar na aí área entra o nosso política, como. né? Mas ele está fazendo o papel dele em obrigar ou em. Não tinha nem que obrigar, isso tinha que ser, Uhum. né, por É livre. de muito tempo atrás, né? Já deveria ser, É, né? isso já tinha que estar. Já está vigente há mais tempo, não precisava de ser obrigatório isso. Mas o que me preocupa é isso que você falou. Você falou muito bem, eu acredito que é um ponto que tem que
ser levado em consideração. E a gente está nessa luta, nós como os educadores financeiros, como pessoas que têm um conhecimento a passar para os outros. Eu estou lendo um livro, né, que chama A Lógica do Cisne Negro, e nele ele fala uma questão de passar para frente o que aconteceu no passado. Muitas das pessoas que entram hoje em dia, eu tenho conhecimento da área de finanças, acreditam que o que aconteceu no passado vai se repetir no futuro. E isso é, infelizmente, uma coisa que não existe. O passado não representa o futuro, de forma alguma. E você ter conhecimento do que você está fazendo, você ter conhecimento de como que as coisas funcionam, isso é primordial. E não adianta nada. Os nossos filhos de 5, 6, 7, 8 anos terem conhecimento da questão financeira e nós simplesmente fecharmos os olhos a gente não, né? E a gente não ter esse conhecimento. Então, esse assunto é um assunto extremamente importante para a família. E eu vejo, assim, eu trabalho com a família como um trabalho preventivo, né? E, infelizmente, né, principalmente devido à nossa cultura, nós não estamos muito preocupados com a prevenção, né? Nós remediamos aquilo que já está, remediamos o problema, né? Mas é necessário pensar, porque, como eu falei, né, no casamento, você vai esperar uma situação de... Não, é algo que previne, né? Você levar esse assunto para dentro da família, para dentro do casamento, se trata até de fidelidade, né? É uma das bases da fidelidade, né? O outro saber quais são seus planos, seus objetivos, participar disso, né? Saber quais são os seus sonhos, um ajudar o outro a realizar o sonho, porque eu falei, às vezes é difícil você trazer o cônjuge para esse assunto através do problema, né? Falando, vamos fazer conta, né? Vamos fazer orçamento. Mas se você atrair ele através do, não, vamos entender qual é o seu sonho. Eu quero te ajudar a realizar o seu sonho. Então, quais passos a gente pode fazer? Onde que a gente pode melhorar? O que a gente pode estar fazendo para melhorar o seu sonho? É uma forma de atrair e começar a trazer para essa realidade, né? A trazer para esse novo tempo. E com filhos isso é importantíssimo, assim, também. Eu sou a defensora da mesada, eu aplico com os meus filhos aqui. Eu comecei a aplicar com o menorzinho com 2 anos e meio e deu certo. Hoje em dia eles têm consciência, eles não têm nada de graça, assim, viu? Quero, você quer? Então, vamos se organizar dentro da sua semanada, ver quanto custa, quanto tempo vai levar para você conseguir juntar. E eu vejo que isso desenvolve legal, não só essa questão financeira, mas aspectos de caráter e aspectos comportamentais. Porque hoje em dia o nosso maior problema, o problema do brasileiro em geral é o quê? Não saber esperar. Não sei esperar, então eu parcelo no cartão, então eu financio, né? Eu pego o empréstimo e acabo me enrolando. E o exercício que eu faço com eles é de esperar. Não é que você não possa, você não vai ter. Tem muita gente que confunde. Quando a gente fala de educação financeira, fala, você vai falar que eu não posso gastar mais nada. Você vai falar que agora eu tenho que parar de sair, eu tenho... Não, e é ao contrário. É você fazer tudo que você quiser fazer com planejamento, com equilíbrio, com organização, com metas, né? Então eu trabalho isso com eles e dá muito certo, assim, desde muito pequenininho dá muito certo. Eles têm tudo o que eles querem, mas de uma forma racional, de uma forma reflexiva e sempre aprendendo a esperar. E através do contato com o dinheiro mesmo, né? Que tem muito pai que eu já ouvi falar assim também da mesada. Eu dou, mas não adianta nada, ele gasta tudo no mesmo dia. Mas você precisa ensinar o que ele vai fazer com esse dinheiro. É só uma criança, né? Então, eu repito, ninguém vai aprender o que não se ensina. Então, você precisa ensinar. E aqui em casa, eu dou a semanada e aí eu mesma já oriento eles a fazer a divisão. Você vai separar um tanto para doar, você escolhe, eu deixo eles escolher, eu deixo eles eles fazerem o raciocínio dessa administração. Quanto que você vai separar para doar dessas moedinhas? Aí eles falam. Quanto você quer separar para gastar? Aí eles determinam. E quanto você quer separar para guardar para o seu sonho? Eles mesmos determinam até de acordo com a ansiedade deles. Quando eles estão com mais pressa, eles estão tá chegando perto do presente, eles estão com pressa, aí eles não, mãe, guarda mais. Eu só quero gastar uma moedinha essa semana. Eu vou ficar só com uma, guarda mais. Então eles fazem esse raciocínio e ajuda eles a esperar, a refletir, a raciocinar.
O meu de 6, toda vez que ele quer um presente, ele já sabe que tem que orçar. A primeira coisa que ele fala para mim, mãe, vamos ver o preço. E aí muitas vezes ele vai ver o preço, a gente vai pesquisar, aí ele fala, não, esse aqui é muito caro, não vale a pena não. Eu vou pensar melhor se é isso mesmo que eu quero. Então é uma análise que quando eu entendo que ele tem 6 anos hoje. Quando ele tiver 18, ele pegar o salário dele, isso vai ser um hábito de 12 anos, 13 anos que ele já tem. Separar para doar, separar para guardar, aprender a esperar. Ele vai saber que o que ele quer, ele vai ter que esperar. E esse raciocínio ele vai levar esse raciocínio para a vida dele, né? Mas não adianta a gente esperar eles fazer 18 anos, investir muitas vezes numa boa profissão, ter um ótimo primeiro emprego, ganhar um ótimo salário e nunca ter tido esse envolvimento com o dinheiro, ele vai acabar indo nas influências, vai acabar indo na onda. Daniel, e como a criança ela absorve tudo muito rápido, é tão forte assim que o meu filho, quando fez 6 anos, ele mesmo falou, né? Eu não falei nada. No dia do aniversário dele, ele fez um pedido. Eu falei, não, posso fazer um pedido? Eu falei, pode. Eu falei, eu posso começar a guardar para o meu carro a partir de hoje, já que eu tenho 6 anos? Porque eu quero um carro com 18, então eu posso começar a guardar agora? Eu falei, pode. Então a gente comprou outro cofrinho, a gente divide o sonho do brinquedo e o sonho do carro, né? Mas aí ele não se contentou, ele quis escolher o modelo, ele quis fazer a cotação e está guardando. E foi algo que partiu dele, porque ele já entendeu. Assim, se eu estou visando uma coisa que eu quero lá na frente, quanto mais cedo eu começar a guardar, mais rápido eu vou conseguir. Então, eu vou começar agora. Então, Legal. Show de bola, perfeito. Eu falo, eu tenho até fugiu a expressão agora, mas é uma forma de identificar se realmente aquilo que eu quero comprar se vale a pena. O primeiro deles é identificar o quanto eu ganho por hora. Para quem trabalha com ganhos semanais, né, fixos, quem é CLT. Então, você identificar quanto você ganha por hora, você consegue dar o devido valor sei lá, esse álcool em gel aqui, ó, custa R$100. exatamente. Vamos supor. E minha hora trabalhada custa R$100. Então, quando você tem a percepção de que você precisa trabalhar, sentar, trabalhar 1 hora para você conquistar esse álcool em gel, que está quase um álcool de água, que virou água já, você começa a ter noção do tanto que você precisa trabalhar e o tanto que você dá valor no dinheiro. E uma outra coisa é você fazer um trabalho de consciência para você ver se você realmente precisa daquilo que você está querendo comprar. Eu vou te citar um exemplo que aconteceu comigo hoje. Tenho certeza que você deve fazer esse trabalho com as suas crianças ou com as pessoas que você mentora. Hoje eu vi uma promoção e minha esposa, a gente viu uma promoção de um tênis que a gente já tem. A gente gosta muito do tênis, que ela corre. Agora não está tendo como, a gente gosta muito. O tênis estava assim, 60% de preço. Barato. E é um tênis que a gente ama. Adora o tênis. Ele tá preço de banana quase. Aí eu falei, não, bem, justa a cor que eu queria, né? Eu já tenho 2 dele. Falei assim, mas a gente não vai comprar. Aí ela virou assim, mas a gente tem outros objetivos, né? Eu falei assim, realmente, eu tenho outro objetivo. Eu quero gastar o meu dinheiro com outra coisa. Que é o investimento que eu vou fazer para o meu trabalho. Então eu parei, refleti e pensei, nossa, eu não vou gastar dinheiro com uma coisa que eu não estou precisando. Eu não preciso de tênis. Então essa consciência, quanto mais cedo a gente tiver ela, melhor. É isso que você falou, justamente você falou. Você definir o que você quer para o seu futuro, deixar de ter comodidades no seu presente para você ter uma comodidade muito melhor no seu futuro. Em curto, médio ou longo prazo. Então isso é determinante para o sucesso. E no casamento, isso é muito interessante, essa troca, né, de os dois saberem qual é o propósito, para um tá ajudando o outro a lembrar, né? E fora que é a questão do compromisso social que a gente fala, né? A gente vê que muitas pessoas, quando se determinam a fazer certas coisas, faz um compromisso social, né?
Por exemplo, coloca lá que, eu vou começar a fazer uma dieta hoje, eu vou emagrecer, eu tô com tantos quilos, ou vou começar a correr. Por quê? Essa questão do outro saber que você está fazendo te traz um peso maior, uma consciência maior de que não, o outro, eu falei para o outro está esperando. Então, quando a gente estabelece nossas metas, junto com o nosso parceiro, isso se torna um compromisso social com ele, né? Então, muitas vezes o que uma pisada de bola que você ia dar, não, mas tipo, eu me comprometi com ele, né? A gente firmou que a gente ia realizar esse sonho, fora que um puxa o outro, né? Porque nós somos o tempo todo tentados, não é porque a gente é educador financeiro que a gente não sofre tentação, né? O tempo todo nós estamos sendo tentados a comprar, a fazer, porque o marketing, né, tudo nos leva a isso, mas quando a gente tem esse compromisso social, e aí entra a questão da conversa, né? Eu falo, duas cabeças sempre pensam melhor que uma, né? Aqui em casa meu marido não é da área de finanças, não tem nada a ver com essa área, mas tudo eu converso com ele, e muitas vezes ele vê algo que eu não estou vendo, porque muitas vezes a gente não é uma questão técnica, né? Não é um conhecimento técnico, mas é uma questão emocional que você está sofrendo ali e a pessoa vai te alertar. Não, para quê? Se você já tem dois, né? E aquela meta, e aquilo lá. Então, isso é muito importante, essa troca. É uma ajuda, na verdade, quando você caminha junto, você está trazendo o seu parceiro para te ajudar a realizar aquele sonho e ele vai te ajudar, né? Isso é interessantíssimo, porque o que acontece com a evolução humana? Quando nós, seres humanos, começamos a nascer lá longe, há muito tempo atrás, a gente não conseguia nos comunicar direito. Então, a gente não tinha a habilidade de expressar os nossos sentimentos em falas. Então, você tinha aquilo ali muito bem definido. Igual animal. O macho sai para caçar, a fêmea fica na ninhada cuidando dos filhotes, né? Tô falando dos animais, e cuidando ali da região. Ela vai tomar conta da família enquanto o pai está saindo o macho está saindo para caçar. E isso da mesma forma com o ser humano. Então, há muito tempo atrás era praticamente a mesma coisa. Com a evolução dos tempos, né? Isso foi se modificando. E hoje em dia, ainda existe isso, infelizmente, de que o homem sai para trabalhar de casa, a mulher para ficar dentro de casa e cuidar dentro de casa, e não se tem a conversa das atividades em comum dos dois. Não existe essa conversa de atividades comuns entre os dois. Existem as coisas que cada um deve fazer, mas não existe essa comunidade, vamos colocar assim. Existe isso ainda, infelizmente existe. Pode chamar de mundo machista? Pode. Pode chamar de qualquer outro nome? Pode. Mas, querendo ou não, isso está enraizado nas nossas memórias, vamos dizer assim, memórias afetivas, as memórias de muito tempo atrás. Então, quando você fala essa questão que você citou muito bem, que é a questão de existir a conversa entre um e outro para identificar, isso é um ponto extremamente delicado, porque muitas pessoas não aceitam e não querem conversar a respeito disso. Ou qualquer outra coisa que envolva esse relacionamento direto com o seu cônjuge. Principalmente o homem. O homem é extremamente orgulhoso quando precisa e necessita de um apoio da sua esposa. E que normalmente não deveria existir. Então, a mulher e o homem, não existe ninguém inteligente, mais inteligente que o outro, não existe ninguém mais capaz que o outro. Os dois são capazes e são inteligentes o suficiente para tratar uma família da mesma forma. Sim. E, infelizmente, ainda existe essa divisão mesmo, como você falou, esse pensamento. O que eu vejo muito na minha realidade, com as pessoas que eu acompanho, eu vejo muito, assim, algumas questões assim. O marido e a esposa trabalham. O marido sustenta a casa e a esposa fala, eu trabalho para mim, né? Eu ajudo ele no onerando ele, eu cuido das minhas coisas, eu cuido de mim, né? E já essa divisão de que, tipo, também, né, uma visão uma visão da mulher antiga de que é o homem que tem que sustentar, né? Eu não tenho que ajudar. Mas é incrível que quando a gente se une, tudo se torna mais rápido, né? Então, às vezes, por conta desse conceito, as pessoas deixam de realizar sonhos assim que são possíveis de ser realizados, e é isso que traz uma angústia, né? De que é possível realizar sonho,
Se você se unir, se você juntar as forças, né? Muitas vezes tem essa divisão de um não sabe o quanto o outro ganha, um não se mexe, né? E a gente acaba vendo que a pessoa não tem nada, às vezes sai na inadimplência, tá pagando empréstimo, mas sobra 100 aqui, sobra 100 ali, e junta, se juntasse, né, 100 de cada lado, o que não poderia ser Não, feito através de um exatamente. investimento? São conceitos individualistas que, Uhum, infelizmente, está enraizado nas pessoas. E assim, o coronavírus sair para mostrar uma nova realidade para os tempos de hoje, que a gente, peraí, agora foi. Que a gente precisava dar um pause no mundo para identificar algumas coisas que estavam acontecendo de errado. Mas eu vou te falar bem a sim, verdade, eu ainda acredito que muita coisa não vai mudar, muita coisa vai continuar no mesmo jeito. O ser humano, ele bota um negócio na cabeça e é difícil demais de tirar, extremamente complexo. Existem pessoas que não estão nem aí para as pessoas que estão do seu lado, seus familiares. Então, assim, o seu assunto de família, de finanças, é muito, muito importante. E as pessoas que são solteiras e que pensam que nunca vão passar por isso e não dão o devido valor para isso, vão aprender tomando porrada quando arrumar um cônjuge. Isso se arrumar. Vai né? aprender do jeito mais difícil que tem. Eu tomei tanta porrada deles, porque eu sou filho único. Uhum, Filho único. Meu pai faleceu, eu tinha 12 anos de idade. A minha mãe me criou super bem, agradeço minha mãe demais. Mas eu sou o filhinho dela, eu sempre fui o filho dela único. Então as pessoas têm esse de trazer tudo na mão. E quando você casa e você, peraí, não é assim que acontece, não, meu filho. Apaga a né? escola aí. Você tem que aprender a dividir, você tem que aprender viver em comunidade. Uhum, Eu aprendi na marra, mas graças a Deus eu aprendi. Mas isso é muito difícil, isso é muito complexo. E, como você falou, você está fazendo um trabalho assim com seus filhos que eu tô de longe, você está falando aí, eu fiquei extremamente satisfeito. Se os meus filhos, se eu conseguir passar isso para os meus filhos, eu vou ser mais ainda, mais feliz. é o meu desejo. E como você falou do exemplo do álcool, né? Quando você trabalha, você ganha, né? É 100 reais sua hora, o álcool é 100 reais, você analisa, né? É tão engraçado isso com as crianças. O meu mais velho, ele recebe 6 moedinhas por semana, 6 reais por semana, é a semanada dele, né? E muitas vezes, quando a gente vai comprar alguma coisa, ou vai num restaurante, agora ele já sabe ver número, ele pergunta, né? Quanto que foi? Ah, foi 50 reais. Ele, nossa, 50 reais é bastante, né? Porque a base dele, do salário dele é o 6. É os Então, R$ 6 por ele, semana. então, ele aprendeu a dar valor no nosso trabalho também. Quando a gente compra alguma coisa, faz algum passeio, e ele pergunta o preço, ele analisa, ele fala, nossa, mãe, obrigado, você comprou uma coisa muito cara. E eu acho que isso é muito importante, porque a gente está indo numa tendência também de sempre querer mais, de não valorizar, de sempre achar que é pouco, porque a comparação hoje em dia não é quanto você ganha, quanto você gasta, mas é o que o outro tem, o que o outro está fazendo, né? Então aquilo que você faz parece que é sempre menos e você está sempre querendo mais, e isso acontece com as crianças também, se a gente não ensinar, né? Teve uma ocasião, eu fui comprar algumas pecinhas do uniforme deles que faltou e eu acho que deu R$ 134. Ele ouviu a moça falando, ele falou, mãe, R$ 134. Que caro, hein? Que sacrifício que você está fazendo para pagar? Você está pagando muito, essa escola é cara, obrigado por você estar pagando. Mas, assim, Olha, era só uma roupa, mas como ele tem esse contato com o dinheiro, é R$ 6 por semana, ele faz esse comparativo e ele vê esse sacrifício, ele valoriza esse sacrifício. Então, é uma forma até da criança crescer valorizando aquilo que ela tem, o que é muito importante. A gente precisa injetar o sonho, mas precisa valorizar o que tem, precisa buscar esse equilíbrio, né? Que às vezes falta, que às vezes se perde também. nossa, que legal. Imagina seu filho falar para você, mãe, obrigado por você estar fazendo isso para mim, porque é muito caro e eu sei quanto custa isso. Que É, sensacional. É muito legal. Fico extremamente satisfeito escutando os negócios desses, é, porque a gente vê tanto marmanjo aí, marmanja
né, fazendo coisa errada, aí você vê uma criança que não tem a percepção de como a vida funciona, com 6 anos de idade. Então, isso, assim, isso é essencial. E uma coisa que eu também, esses dias para trás, dias não, 6, 7 meses atrás que eu passei, que eu vou levar isso para minha vida, até comentei isso no Instagram nos dias que aconteceu, foi que o dia que a menina que limpa aqui em casa, a Lorena, que ela é quase da família já, praticamente, ela teve que se ausentar por um mês. E dentro desse mês, quem fez todas as faxinas aqui dentro de casa era eu e minha esposa. Então, o que ela demorava um dia para fazer, eu e minha esposa, nós dois juntos, a gente demorava um dia. Mas assim, custando a fazer tudo para limpar do jeito que ela limpava, mas não ficava igual. O valor que eu dou no trabalho dela hoje, depois disso, é muito maior do que eu dava antes. Então, o valor que a gente paga para ela, nossa, é assim, é irrisório em cima do valor que ela tá, o dinheiro que a gente paga para ela é Você irrisório sabe, do né? valor que ela tá trazendo para a gente. Então, esse conceito que você falou da criança ter esse pensamento, da família ter esse pensamento de entender o valor daquele dinheiro, de entender o valor sentimental, o valor de trabalho daquele negócio é fundamental. Meu óculos está dando uma mancha aqui, hein? Calor. Mas assim, eu acho um assunto muito legal, desde igual eu te falei. Eu acho que isso é importantíssimo das pessoas ter essa percepção, entenderem como que funciona, colocar isso em prática, né? Porque, igual você falou, não adianta nada os nossos filhos terem o conhecimento de finanças Sim. na escolinha deles e a gente não ter esse conhecimento dentro de casa e não querer ter esse conhecimento dentro de casa. O que mais você acha em relação a, vamos colocar assim, o desenvolvimento dos nossos filhos com o dinheiro nos dias de hoje? O que você pode passar mais para a gente? Um recado assim, falar, Daniel, isso que é primordial para os nossos filhos terem sucesso na vida deles. Então, como eu falei, acredito que é a mesada. Precisa atuar nessa parte prática e não só dando, né? Tem gente que acha que mesada é dar dinheiro, mas você ensinando a criança a administrar, né? Negociando, conversando, ensinando ela a raciocinar. Eu sempre falo para os meus amigos, para as pessoas que eu faço mentoria, a minha esperança é que as pessoas sejam mais racionais, porque nós estamos num sistema que leva para a gente ser emotivo em tudo, agir de uma forma irracional, né? É comprovado que 95% das compras são feitas de forma irracional, 95%. É muita coisa. Então, assim, a maioria das coisas que a gente compra é de uma forma irracional. Porque existe um interesse, existe um marketing, existe todo um trabalho por trás disso, né? E a minha esperança é que meus filhos sejam racionais, que eles saibam analisar como eles já fazem algumas análises, já vêem alguma coisa, e a gente precisa ser cada vez mais racional, né? Porque como você trabalha com investimento, o que eu percebo também? Tem muita gente que conhece a técnica, conhece a teoria, sabe investir, sabe mas falta essa percepção de saber como segurar o dinheiro, controlar essa impulsividade, aprender a ser agradecido pelo que já tem, olhar para o que tem com bons olhos e realmente raciocinar e refletir. Eu preciso disso? Eu preciso de mais um tênis? Né? Eu preciso de mais um sapato? Será que... Então, isso é você raciocinar. Então, assim, existe todo o marketing que quer que você seja irracional. Então, nós precisamos ser racionais e ensinar os nossos filhos a ser racionais. O amiguinho tem, outro fez, outro foi, mas e daí que o outro fez? Realmente é o que você quer? É o que você deseja? Então vamos lutar por isso, vamos planejar, né? Porque dentro da família a gente precisa respeitar o sonho também, que a gente vive tempos diferentes, muitas vezes você não vai entender o sonho do seu filho, né? O último sonho do meu foi um monte de Lego pequenininho, assim, bobinho, para que bobeirinha é essa? Mas para ele é o sonho, né? Ele queria uns Lego lá, pequenininho. Então a gente precisa respeitar o sonho do outro, mas
ajudar ele a raciocinar, a entender. Realmente isso é importante para você, é o que você quer. E é interessante que com esse trabalho que eu faço com eles, muitas vezes eles escolhem um presente. Ah, eu quero tal coisa. E com o tempo, com esse tempo de guardar, de esperar, eles fazem uma autoanálise de que isso não é tão importante. Mãe, eu pensei melhor, eu não quero isso não. Eu quero outro. Então, quer dizer, se eu tivesse dado na hora que ele falou que queria, onde que ia estar esse brinquedo? Ia estar jogado em qualquer canto porque ele não teve tempo de raciocinar. Então, o tempo é algo que ajuda a gente a raciocinar. Então, esse contato, essa espera, né, essa questão da mesada, eu acho que é muito importante para a criança, precisa ter o mais cedo possível. Tem uma ilusão também de que a criança não vai entender, a criança precisa estar madura. Os meus filhos começaram sem saber de número, mas sabendo sobre conceito. E sempre orientando, ajudando, despertando neles esse equilíbrio, né? Que nem Uhum. tudo, né? Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Você precisa, então quando eu dou as moedinhas para eles, como eu falei, eu já ensino. A gente precisa pensar no social, a gente precisa pensar no outro, né? Porque é, é aquele ciclo, né? Se o outro estiver bem, se a sociedade estiver bem, a gente está bem. Então, vamos separar um tanto para doar. Quanto você vai doar? A gente precisa gastar, né? Se eles pedem para guardar tudo, também não deixa. Não, tem que separar uma coisa, algum valor para você gastar. A gente precisa desfrutar, a gente precisa usufruir mais, a gente precisa guardar para o futuro. E não adianta ficar só na teoria, ou então você mesmo guardar. Não, eu estou guardando, eu estou investindo para o futuro do meu filho, se você não traz ele para esse raciocínio. E isso envolve outras coisas, porque aí você precisa conhecer melhor sua família, você vai precisar conhecer melhor os sonhos dele. Então, isso traz um contato, uma proximidade que te ajuda num relacionamento como geral. Eu acho, na minha concepção, está tudo muito ligado. As Ah, finanças estão muito ligadas com a comunicação, que está muito ligado com o relacionamento. E quando você atua numa área, você acaba trazendo um benefício familiar para outra, que é do relacionamento, que é de conhecer os sonhos. Muitas vezes tem pessoas que você perguntam, ela não sabe qual é o sonho dela, muito menos o da família dela. Então, assim, é uma falta de autoconhecimento, né? Pessoal e com relação da família. E isso até te leva, isso te ajuda, né? Esse trabalho te ajuda a conhecer melhor quais são os sonhos do seu filho, o que, que ele quer, quais são os sonhos da sua esposa, e ali é fazer esse trabalho em conjunto, um ajudando o outro. E todos se ajudando a realizar o sonho da família. Aqui em casa nós temos os nossos sonhos, mas nós temos um sonho de família que eles sabem, que eles participam, porque não adianta você falar para a pessoa, nem muito menos para a criança, né? Faz, né? Ah, mas eu vou fazer por quê? Porque tem que ter um porquê, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem um sonho de família e eles cobram um do outro, até da gente, né? Ó, apaga essa luz, senão a gente não vai realizar o sonho da nossa família. A gente tá, a nossa família tem um sonho que é tal, a gente precisa economizar. Liga um pouquinho a torneira, economiza aqui. Então, um pega no pé do outro, aham, eles pegam no pé da gente, porque é um ajudando o outro. Então, é algo que legal. não é, além das finanças, é uma questão de relacionamento, é uma questão de propósito, uma questão da família caminhar junto. E uma coisa leva a outra. Foi isso que eu percebi que eu falei lá no começo. Eu comecei trabalhando com aconselhamento e eu vi que tinha uma raiz do problema. E muitas vezes é a falta de comunicação e, inclusive, a falta de comunicação sobre dinheiro, que traz um estrago feio. E, pelo contrário, quando tem essa comunicação, os benefícios são de vários lados também. Pô, Deis, perfeito. Eu não tenho nem muito o que falar, porque, assim, é um assunto que você domina muito bem, um assunto que eu, particularmente, não tenho tanto afinidade assim. Até para ensinar as pessoas, passar os conhecimentos para as pessoas, mas é uma coisa que eu pratico dentro da minha casa, com a minha esposa. Uhum. E eu, sinceramente, espero, quando a gente tiver os nossos filhos, né, eu Vai imagino, praticar também. né, a gente vai se dedicar É. à questão disso. Mas, assim, eu acho que o principal é você ter definido muito bem, claro o que você quer, né, de colocar um Uhum. objetivo muito bem definido, ter clareza na conversa, deixar que a sociedade de lado, porque quando a gente coloca a sociedade de lado, a gente começa a viver a nossa vida e não a vida que Exatamente. as pessoas querem para a gente. E hoje em dia a gente tem uma expressão que eu gosto muito de falar, que é obesidade mental.
A gente tem muita informação, mas a gente Pouca fica prática, né? obeso mentalmente. Da mesma forma que a gente tem, o nosso corpo fica obeso, a gente fica gordo. Quando você fica gordo mentalmente, você não consegue ter clareza naquilo que você quer. Então, tudo que está acontecendo na sua vida, você está dando tiro para tudo quanto é lado. Então, quando você tem clareza e determina isso para a sua família, para os seus filhos, eu acho que você conquista as coisas com mais facilidade. Deixa um recadinho final pro pessoal, a gente já está chegando aqui a Eu quero deixar, live. quero deixar o convite. Quero deixar o convite para quem chegou depois, para se inscrever aí, tem na bio do Daniel, tem na minha bio também do Instagram, né? O link para o curso iOS, Investimento Orientado para o Sucesso. Como eu falei, foi feito por um grupo de educadores, cada um com uma especialidade, e ficou muito completo, porque cada um fala sobre um assunto, né? Então tem a parte comportamental, tem o Sandro ali que fala da parte comportamental, aí tem aula, um módulo que eu falo da parte da família, né? Tem o Daniel falando ali de renda variável, a Kézia falando de renda fixa, ainda vai ter um módulo para empreendedores, vai ter um módulo falando sobre independência financeira. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, que é muito interessante, não só para a sua vida financeira, mas para o seu relacionamento com a sua família, né? Pro emocional, como eu falei, eu entendo que afeta todas as áreas. Esse relacionamento, essa comunicação traz benefícios para todas as áreas. Se inscreve lá no curso, aproveita essa oportunidade, é totalmente gratuito também, né? Então é uma oportunidade tanto. E tem o canal Família e Finanças, né? Como eu falei, veio com esse anseio de ampliar essa ajuda, que eu já faço com os meus amigos, já faço na minha sociedade, já faço na minha comunidade, já faço na minha igreja, e veio esse anseio de ampliar, de levar para mais pessoas, para que mais pessoas possam ser prósperas, né? Eu tenho muito a agradecer a Deus. Não sou rica, não ganho muito, mas sou muito feliz e próspera. Que eu falo que prosperidade não é você ter dinheiro, é você ter riqueza emocional, ter riqueza afetiva, ter riqueza no seu relacionamento e no dinheiro também. Ter uma tranquilidade, um equilíbrio, né? Poder dormir tranquilo, saber que você fez a coisa certa, saber que a sua família está bem amparada, né? Então, o meu anseio, a minha vontade, através desse trabalho que a gente está desenvolvendo e vamos continuar aí cada vez melhorando, é que as pessoas tenham essa prosperidade, né? Tem essa riqueza em todas as áreas da vida. E uma coisa leva a outra. Não tem como você sendo equilibrado nessa parte financeira, trazendo sua família, outras áreas serão melhoradas e vice-versa. Precisa disso. Não, com certeza. Eu vou colocar uma print depois nos meus stories com o link, com o arroba da Deise, tá? Do canal, também do canal do YouTube, para vocês se inscreverem lá, tá? Mas é isso aí, Deise. Eu agradeço muito. Eu que agradeço a oportunidade. Aqui, conversado um pouco. Eu gosto muito de ter essa interação com as pessoas, principalmente das pessoas do meu grupo lá do X-Money, da academia que a gente faz parte. Então, eu vou deixar essa live salva até amanhã. Depois eu vou ver o que eu faço. Se eu tiro ela, a gente coloca no YouTube, a gente coloca no seu canal, no meu canal, e a gente vai deixar isso bem salvo lá, a gente passa o pessoal. Legal, Daniel. Obrigada, né? Obrigada pela oportunidade também. Dividir seu conhecimento com a gente aqui. E vamos marcar uma outra depois, para a gente falar sobre... Vamos. Vamos sim. Combinado? Vamos sim. Obrigado. Combinado. Tchau, obrigado.